diante dele. Boa noite, queridos. Graça e paz. Estou vendo aqui já o Paulo Frederico, Regina Almeida. Estou vendo aqui a Márcia Cristina Leite. Boa noite, sejam bem-vindos. Todos são bem-vindos. Agora estamos iniciando a nossa live, culto online da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Brasil. Estou vendo aqui o Jaime chegando. Sejam bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos. Como é que estão as coisas aí? Maiana, paz do Senhor, minha filha. Tudo bom? E Marcelo tá bem? Seu Gilson, Dona Alcenir, Newton, paz do Senhor. Tudo bem, né? Essa fasezinha boa de quarentena, mas Deus tem seus propósitos, não podemos jamais esquecer dos propósitos de Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Elaine, bem-vinda lá de Nova Iguaçu. Diácono Cristiano, paz do Senhor. Ana Amaral, vão chegando. E Diácono Márcio também já está aí. Bom tê-los nessa noite, onde vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ver aqui belas lições espirituais numa família em mutação. Amanhã inicia-se o mês de maio, mês da família. Ontem nós estivemos pregando numa live da Igreja Congregacional de Brasília e falamos um pouco sobre essa questão das belas lições numa família. Irmã Vânia Dias chegando também. Tivemos lá com seu pai hoje cedo. Deus abençoe todos vocês que estão chegando. Diaconisa Rosane, Diácono Humberto, Irmã Luísa, sejam bem-vindos. Viram lá as fotos que eu mandei no WhatsApp das artes que temos feito lá na igreja? Graças a Deus, Deus tem nos dado a bênção de avançar um pouquinho com as obras. Muito bem. Vamos chegando com a graça do Senhor. Irmã Nádia, seja bem-vinda, irmã Nádia. Pai do Senhor. E essa coluna, e essa asma aí, Deus está resolvendo isso? Espero que sim. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir agora a bênção de Deus sobre nossas vidas. Nós temos agora 2 motivos de oração. Também de gratidão pela nossa irmã Jandira, que está hospitalizada desde a semana passada. Fez hoje 2 tomografias e graças a Deus foi descartado o Covid-19. Está tratando de uma infecção urinária severa. Vamos continuar orando por ela e pedindo a Deus que a restaure e que também Deus receba a nossa gratidão pelas melhoras. Estou vendo aqui a Maria do Carmo, passou hoje pela igreja de manhã. Tudo bem, dona Maria? Deus abençoe. Deus abençoe. E lembrar também agora na oração da Jaqueline, que deu à luz ao Nicolas, agora recentemente. Nicolas, ele hoje, ainda não temos notícia, foi submetido a uma cirurgia, foi colocar uma válvula na cabeça. Ele nasceu com hidrocefalia, um assunto bem delicado, mas nós vamos colocar a vida da Jaqueline, a vida do Cleiton, que é o pai, da Clara, que é a mãe, a irmã, vamos pedir para Deus abençoar.
Ivani está me dando uma hora aqui, filha. Filho de Elma. Há uma amiga nossa em São Gonçalo, chamada Elma. O filho dela está com Covid-19. Vamos orar também por esse motivo. Há um clima, um pânico, né, no ar, na sociedade, por conta dessa pandemia. Mas Deus é o nosso Deus. Nós temos que nos agarrar a Deus cada vez mais. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, Tu tens sido nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora de angústia e de tribulação. E agora nós queremos Te apresentar a vida da nossa irmã Jandira, sua filha Jane, que está lá, ó Deus, junto a ela, naquele hospital, cuidando da sua saúde. Lembramos da Jaqueline, do Cleiton, lembramos do Nicolas, ó Deus, que nasceu com esse problema de saúde, que a Tua boa mão esteja sobre essa criança e nela cumpra-se todo o Teu propósito, nós Te pedimos, Pai. Que Tu confortes, ó Deus, os Teus filhos, ó Deus, nessa caminhada difícil, que o Senhor venha sustentá-lo com a Tua destra fiel. Lembramos-Te do filho da irmã Elma, ali em São Gonçalo, ó Deus, diagnosticado com Covid-19, bem como o Felipe, ó Deus, parente da nossa irmã Milena, o seu irmão Michel, a sua cunhada Margarete, ó Deus, os seus pais que estão com ela em casa agora, aflitos talvez, pedimos o conforto do Teu Espírito sobre a vida deles. Ó Senhor, estenda a Tua boa mão sobre a população brasileira, sobre os nossos governantes, ó Deus, sobre os poderes constituídos, Senhor. Estejas o Senhor se manifestando e fazendo o Teu querer. Agora que vamos meditar na Tua palavra, ó Deus, que ela agora, ao ser ministrada, possa entrar agora em cada lar e fazer uma obra nova, bonita, em cada lar e cada pessoa que está agora conectado conosco nesta hora, neste culto que estamos Te prestando e sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós e fala conosco. Rogamos assim Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth. Eu preguei agora recentemente sobre esse texto, mas tem alguns assuntos novos que Deus nos fez perceber. Ruth, capítulo 1, eu quero ler os 4 primeiros versículos. Na verdade, seria todo o capítulo, que são composto de 22 versículos, mas ficaria agora com a leitura dos 4 primeiros versículos, que diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Que Deus abençoe-nos com a palavra lida. Estou vendo aqui a Adriana, Andressa, Elisete, gente chegando, Lucimar, Luísa, Deus abençoe, Kleber, lá de São Gonçalo, Elis, Delbrando, Rebeca, Deus abençoe a vida de vocês, são bem-vindos, são bem-vindos. O livro de Ruth, ele inicia-se relatando uma história de uma família tradicional, uma família composta de pai, mãe e 2 filhos, 4 integrantes. Uma família tradicional. Hoje existem famílias diferentes, né? E aqui a gente encontra também, de forma natural, normal, a mudança deles de Belém de Judá para Moabe.
ou seja, eles emigraram para Moabe. E essa emigração, a imigração dessa família, se deu por conta da fome que havia em Belém de Judá. E aí, por conta das circunstâncias, eles emigraram para Moabe. Como acontece hoje, aconteceu muito no Brasil, imigrações, né, do Nordeste para Brasília, quando Brasília foi construída, nos anos 60, 70. Como acontece nas principais capitais que recebem pessoas de outros estados, do interior inclusive, pessoas atrás de uma vida melhor, atrás de emprego, atrás de dar uma situação melhor para a sua família, para os seus parentes que talvez ficaram lá para as terras de origem. E você encontra muita gente assim, na periferia do Rio de Janeiro, nas comunidades no Rio de Janeiro, muita gente do Rio de Janeiro que é do Nordeste, por exemplo, na Baixada Fluminense. Aqui em São Pedro da Aldeia nós temos muitos nordestinos que vieram para cá pelo motivo da Forças Armadas, da Marinha, né, que é sediada aqui na base, a base aérea naval, aqui em São Pedro da Aldeia. Então há muitos nordestinos aqui na cidade, dos arredores. Isso é normal acontecer, né? Imigração também para fora do país. Eu morei fora do país e recebi muitos brasileiros lá, dos anos 99 a 2002. Muita gente tentando uma vida melhor. Isso acontece. Por motivos múltiplos, uns para atrás de uma melhor vida, outro atrás de uma situação melhor, para dar uma subsistência melhor para a família. E foi o caso que aconteceu com essa família que relata-nos aqui o livro de Ruth, uma família tradicional, mas que com o passar do tempo, a Bíblia registra por quase 10 anos, ela foi sofrendo mutações, iniciadas por pai, mãe e filhos. O pai morre durante esses 10 anos. Estou com uma alergia aqui, não se incomoda não. O pai morre. Os filhos casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. Então, uma família que era composta de 4, agora ela é composta de 5. E essa família vai mudando. Morrem também os 2 filhos de Noemi. E agora é uma família que tem uma sogra e 2 noras. As noras viúvas e a sogra viúva. Então é uma família atípica de noras e sogra. Alguém maldosamente fala assim, bem, basta uma sogra, mas aqui a sogra tem 2 noras viúvas. E é a configuração, é a mutação dessa família. E é justamente nesse processo que a gente encontra uma das mais belas lições da Bíblia sobre família, sem preterir qualquer outra família bíblica. A gente encontra coisas maravilhosas aqui. E a primeira lição que a gente descobre no texto, eu queria que você tomasse nota disso, é que a graça de Deus ainda trabalha em nós, mesmo quando as nossas escolhas não são as melhores. Pastor, o senhor bebeu? Não bebi. A graça de Deus ainda trabalha na nossa vida, mesmo quando as nossas escolhas não são as melhores. Não são as melhores. Para discorrer sobre isso, eu tenho que pensar com você 2 coisas. A primeira é que temos que ter em mente que a graça de Deus, favor imerecido, é alguma coisa que você tem, que eu tenho, redundantemente, que a gente não merece.
favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus. Não merecemos. Temos que ter isso em mente. A graça de Deus ainda trabalha, mesmo a gente não merecendo. Isso é um mistério, isso é um negócio colossal do poder de Deus na vida de um homem, de uma mulher. Segunda coisa, temos que ter em mente que a graça de Deus, ela não confirma, ela não chancela, não dá uma chancela de aprovação às nossas más escolhas. O fato de você ter sido abençoado, o fato da graça de Deus estar trabalhando na tua vida, não significa que você está sendo aprovado por Deus. Não é uma assinatura, um visto de Deus aprovando você. Não. É porque a graça de Deus ainda trabalha. Mesmo quando realizamos escolhas ruins, escolhas que às vezes não são as melhores. E o texto fala disso. Elimeleque estava em Belém de Judá. E aí, a Bíblia não diz que ele orou, a Bíblia não diz que ele buscou direção de Deus, a Bíblia não diz que ele recebeu um chamado de Deus. Ele sai de Belém de Judá a sua escolha e risco e parte para Moabe, uma terra estrangeira, sem a direção absoluta registrada na Bíblia de Deus. A gente não vê ele orando. Isso mexe com a cultura, e eu tenho falado isso, a cultura da época era a cultura dos juízes, onde cada um fazia o que bem entendia, e ele, abastecido dessa cultura que não dá satisfação à autoridade, que não respeita a autoridade, uma cultura... Basta você entender que o tempo dos juízes são um dos piores tempos da Bíblia. E aí o que acontece? Ele segue essa cultura. E ele vai para Moabe, e sem se preocupar com Deus, motivado por uma necessidade, motivado por uma circunstância, forçado por uma circunstância. Mas mesmo assim, a gente encontra na Bíblia a graça de Deus trabalhando nessas vidas, nessa família. Eu poderia aqui citar também um exemplo dos filhos de Noemi, que são Malom e Quilion, que tomaram para si esposas moabitas. Talvez não fosse essa escolha a mais recomendável da Bíblia, porque aqui ocorre uma mistura. E aí, mas mesmo assim, é igual aquela pessoa crente que procura casar, namorar, noivar, casar com uma pessoa que não é crente. Ah, pastor, eu conheço um monte de gente que casou e depois ele se converteu, depois ela se converteu, mas são riscos. Então significa dizer que a graça de Deus não vai trabalhar, ela vai trabalhar, mas não cobre da graça de Deus além do que ela por si só fará. Entende? Ah, mas eu esperava que a coisa ia mudar, eu esperava e tal. Deus me prometeu aonde? Gente, muita gente dizendo que Deus prometeu, que Deus disse que ia fazer. E Deus, às vezes Deus não falou nada disso. A gente tem que seguir os princípios da palavra de Deus. A gente faz as más escolhas, temos as nossas consequências por conta das más escolhas e queremos forçar Deus a... Não podemos forçar Deus. Entenda que a graça de Deus, ela continua trabalhando para o nosso bem. Só que são os caminhos de Deus. Deus tem um caminho na tormenta. Deus tem veredas da justiça. E Davi disse que o Senhor ia conduzi-lo pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vereda é um caminho estreito. Só que você quer folga, você quer caminho largo. E a Bíblia diz que o caminho largo, sabe como é que é, né? O caminho largo conduz à perdição.
Nós somos uns seres humanos folgados e queremos caminho largo para a nossa vida. Por isso nós queremos fazer as nossas escolhas e queremos que as nossas escolhas deem certo. E às vezes não dá certo e ficamos frustrados. Às vezes pode até dar certo, mas de repente foram por meios ruins. Então esse negócio é muito complexo. Por isso que é melhor a gente buscar a direção de Deus. Então a graça de Deus continua trabalhando na tua vida, mesmo diante das suas más escolhas. Essa graça trabalhou na vida daquela família. Segunda lição desse texto é que a gente descobre, bela lição, a gente descobre que em tempos de desamparos, Deus ampara. Se você ler o versículo 5 é um tipo de uma síntese do desamparo. Olha que o versículo diz: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, porque Elimeleque já tinha morrido, de seus 2 filhos e de seu marido. Ou seja, morreu Elimeleque, morreu Malom e Quilion, e em casa 3 viúvas. E nessa cultura, muito fortemente, a presença masculina, a presença do pai, a presença de filhos, homens, denotam amparo, proteção. Só que morreram todos os homens da casa. Por isso o versículo 5 ele é um tipo de sintetização do desamparo. Claro que o desamparo ele pode vir em diversas ordens. Alguém ficou desempregado, alguém que teve seu salário reduzido, alguém que está na lista de ser mandado embora, alguém que esteja enfermo, alguém que esteja em isolamento no hospital. Hoje recebi notícia, por exemplo, da Jane, dando notícia da irmã Jandira, que lá no hospital da polícia tinha uma senhora que estava no quarto ao lado dela, que manifestou a coronavírus. Aí foi colocado num quarto sozinha em isolamento. É um desamparo, ninguém pode ficar junto, tem que ficar lá. E os enfermeiros vão todo equipado, aquela coisa toda de hospital que a gente está vendo direto aí nos noticiários. Então a pessoa fica lá sozinha, desamparada. Talvez esteja falando com alguém que está vivendo um tipo de desamparo. Os filhos não procuram. Eu estou falando talvez com alguém com idosos, que não podem receber visitas presenciais, não podem ir à rua. É um sentimento, às vezes, de desamparo. Conversava agora com a irmã Esther, bibliotecária ali da Igreja Evangélica Fluminense, que vai comemorar aniversário agora dia 16 de maio. Nós iríamos lá pregar, mas não sabemos se vai poder. E ela falou assim: pastor, desde que começou a quarentena, não sai de casa. Ela tem mais de 90 anos. E aí eu nem sei se as pedras onde eu passava estão no mesmo lugar das calçadas. O que é isso? Um sentimento de isolamento, ruim. Então, em tempo de desamparo, olha o que o texto diz, no versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto a razão dela se dispor com as noras e resolver voltar para Belém de Judá, era porque lá em Belém de Judá surgiu uma notícia de que o Senhor havia lembrado do seu povo e estava abastecendo o seu povo com pão. Lá em Moabe, chega-se a notícia, deve ter sido pelo WhatsApp, deve ter sido pelo G1, deve ser pela Rede Globo, deve ser pelo Instagram, deve ser um telefonema que ela recebeu, um aviso que lá em Belém de Judá, o Senhor estava abençoando o povo. Eu acho interessante que
o adágio popular diz o seguinte, que notícia ruim chega rápido. Aqui não é uma notícia ruim. Olha como que essa notícia chega até lá no estrangeiro, dizendo que Deus estava abençoando o seu povo lá em Belém de Judá. Que coisa espetacular. Isso aqui nós aprendemos uma coisa maravilhosa que deve fortalecer o nosso coração. Em tempos de desamparos, nós vamos encontrar o nosso Deus nos amparando. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa torre forte. Noemi estava ali naquela terra estranha e recebe uma notícia. Gente, quando Deus quer falar com alguém, Deus vai falar, usando os seus meios. Pode usar um burro, Deus ainda usa burro, é o título do livro do pastor Eleazar Sintra Duarte. Deus usa burros, Deus usou jumentos. Jesus disse, se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. A Bíblia diz, Jesus dizendo, lá no final do Evangelho de Mateus, que o fim será precedido pela pregação do Evangelho, e será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, então virá o fim. E será pregado, vai ser pregado, vai ser pregado. E quem cuida de levar a palavra dele adiante é o próprio Espírito. E o Espírito sabe aonde levar essa palavra, usando você ou não, usando o outro, usando o que ele quiser. O texto não nos dá detalhes de como ela recebeu a notícia de que lá em Belém de Judá, o Senhor estava abençoando o povo. Ela ouviu a notícia. E essa notícia, ela chega até ela, revelando o Deus que é provedor dos seus. Deus que prove é o Deus que provê. Guarda isso no seu coração. Deus cuida. Pastor, acabei de chegar em casa com uma má notícia no meu emprego. Uma má notícia na família. Quero dizer para você que o Senhor não deixou de ser o nosso amparo. Não deixou de ser o nosso sustentador. Você é crente? Ele sustenta os seus. Ele sustenta os seus. Veja que esse cuidado de Deus revelado por essa notícia que chega, a notícia que chega, via WhatsApp, via Instagram, via sei lá o quê, mas chegou. Chegou aonde devia chegar. Deus sabe quando chega. Jesus recebeu notícia que Lázaro estava doente, que essa doença foi agravando, que a coisa piorou. Ele foi recebendo notícias uma após a outra. E Jesus chega na casa de Marta e Maria e Lázaro, seu amigo, e Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Mas você vai me dizer, pastor, Jesus chegou atrasado. Já estava sepultado. Os judeus falaram, puxa, não podia ele que abriu os olhos aos cegos, curasse. Vir aqui curar o amigo Lázaro, o amigo dele, puxa vida, mas só que Jesus quis fazer diferente. Jesus não quis curar Lázaro, Jesus quis ressuscitar Lázaro. E às vezes as coisas em nossa vida chegam a um extremo, chegam a um negócio onde, gente, só Deus. Quando ele chega à conclusão de que só Deus, amado, há uma grande possibilidade de Deus fazer diferente na nossa vida. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Deus, Ele está no trono, Ele é médico dos médicos. Ele é o nosso Senhor. Ele banca os seus. E essa notícia chegou lá no coração de Noemi, lá no estrangeiro. Deus está abençoando o povo. E a Bíblia diz que esse cuidado de Deus gerou alento no coração de Noemi, gerou esperança no coração de Noemi, gerou disposição no coração de Noemi. Pastor, onde está isso? Está no versículo 7. Ao receber a notícia, saiu, pois, ela com suas noras. Isso gerou comunhão.
gerou em Noemi um poder de convencimento para convencer as suas noras para irem com ela para Belém de Judá. Gerou essa coisa toda boa. Gente, quantos de nós estão deixando a esperança arrefecer quanto à volta do Senhor? Quantos estão aí se deixando levar pela pressão das circunstâncias nas quais nós estamos vivendo? E Deus está dizendo, eu estou abençoando os meus. A Bíblia diz que Deus cuida dos seus. Ele é o nosso amparo, a nossa segurança, a nossa provisão. Ele é o nosso Deus. Confia nisso. Confia nele. Deixa que o poder dessa palavra invada o teu coração e promova alento, promova disposição. Noemi teve a sua disposição, ela que viveu momentos antes, um momento de desespero, parece que de uma hora para outra, ela recobra o ânimo, recobra a disposição e ela volta para Belém de Judá. Então, uma das belas lições desse texto, de uma família em mutação, agora é uma família de uma sogra e duas noras, as três viúvas. A gente encontra o Deus que é o nosso amparo em tempos de desamparo. Gente, experimentemos essa presença do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira bela lição é que as crises, as provas, as lutas, as quarentenas revelaram quem era quem de verdade naquela família de três. Veja que no meio do caminho, de volta para Belém de Judá, Noemi, que estava tomada por essa atmosfera do Espírito que a levanta daquele luto e que a faz retornar para Belém de Judá. No meio do caminho, junto com as suas noras, Orfa e Ruth, ela dá um estalo nela, um insight, onde ela me vai e fala assim, minhas filhas queridas, é a expressão que ela usa a expressão minhas filhas, voltem para casa dos seus pais, para casa da mãe de vocês. Eu sou velha, eu não vou poder dar filhos para vocês. Ainda que eu dê filhos, vocês não vão esperar esses filhos crescerem para casarem com vocês. Voltem para casa, voltem. Vocês vão ser felizes na casa lá para encontrar marido para vocês, se são novas. Voltem. E aí as duas noras começam a chorar e tem um momento de comoção ali, mas tudo aquilo era uma prova. Era uma prova, era uma luta, era uma crise que estava sendo instalada visando colocar para fora o que havia dentro do coração delas. E Noemi continua insistindo, volta para casa. E no meio de uma comoção maior, Orfa dá um beijo e volta. Aí fica a família que era de três, agora é uma família de duas. Sogra e nora. Só que a pressão aumenta. Noemi vai e chega para Ruth e fala, Ruth, volta para casa, segue a sua cunhada, volta para o seu povo, segue aos seus deuses. Tu, volta com a tua cunhada. Ou seja, Noemi está provando Ruth. Diferentemente da forma como Noemi
diferentemente como a forma como Orfa ela reage voltando para sua casa e para os seus deuses, revelando o que está no coração, com Ruth foi diferente. E é aqui que nós encontramos umas belas lições e belas palavras que nós precisamos encontrar nas famílias. Ruth reage, não dá um beijo, não se despede, vai além das emoções e diz: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Ou seja, Noemi, minha sogra preferida, para com isso. Não faz mais isso não. Porque aí ela vai dar razão. Porque ela está pedindo para Noemi parar de insistir com ela, parar com a prova, parar com aquela crise, parar com aquela quarentena, aquela pressão, aquela luta. Para com isso. E ela vai dizer por quê. Porque aonde quer que fores, eu irei. Ou seja, ela dá um cheque em branco assinado na mão de Noemi. Para onde você for, eu vou. Se é para Conchinchina, eu vou. Se é para debaixo da ponte, eu vou. Se é para morar no mato, eu vou. Ela estava resolvida. E ela continua. Ali pousarei eu. Aonde quer que pousares, pousarei eu. Aonde você descansar, eu vou descansar. Se você descansar, eu descanso. Se não descansar, não descanso. O teu povo é o meu povo. Ela está dizendo o seguinte: eu tô aceitando a sua proposta. O teu povo é meu povo. Aí a gente vai encontrar agora, na fala de Ruth, uma expressão que denota aliança. Uma bela palavra. Ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Enquanto Noemi falava para ela: volta, segue o caminho da tua cunhada, que voltou para o teu povo, voltou para os seus deuses. Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo o seguinte: Noemi, virei crente. Virei crente. Porque eu virei crente, eu vou conseguir pousar onde você pousar, ir para onde você ir. O teu povo será o meu povo. Para onde você for, eu irei. Porque ela virou crente. E porque Ruth virou crente, nessa bela fala, ela tem um dos assuntos mais difíceis para o ser humano resolvido. O assunto é a morte. Depois que ela fala, o teu Deus é o meu Deus, ela vai dizer, no versículo 17, em sequência: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo que o assunto morte foi ultrapassado. A morte não é mais uma incógnita, não é mais um pavor. Ela já trata o assunto morte como ele deve ser tratado por aqueles que são crentes em Jesus. Paulo disse: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Quem é crente, não tem medo de morrer. Você é crente? Tem medo de morrer? Será que você é crente mesmo? Porque o primeiro assunto apavorante de um ser humano que é ultrapassado quando ele vira crente é na questão da morte. Quem é crente diz assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se você é de Deus,
vivendo ou após morte, você continua sendo de Deus. Cristo na cruz venceu a morte. E quando aceitamos o seu sacrifício, único sacrifício, suficiente sacrifício, capaz sacrifício, nós aceitamos a vitória da morte por Jesus na cruz. E esse poder que aquele sacrifício consuma aqui dentro da gente. Eu vejo crente com medo não estou dizendo que você vá dar uma de louco. Não, eu sou crente agora, essa bactéria, esse vírus não me pega e tal. Não estou te estimulando a isso, não. Olha lá, não tentarás o Senhor teu Deus, diz a Bíblia. E tem muita gente colocando a fé acima do amor. A Bíblia diz, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desses três é o amor, não é a fé. Por você amar o próximo, o idoso, aquele que tem comorbidades, aquele que tem problemas de saúde, você deve se resguardar, se proteger, usar máscaras, lavar as mãos, como as autoridades sanitárias nos recomendam, usar álcool em gel, para poder se proteger, mas proteger com quem você lida. Isso é amor. Isso é amor. A Bíblia diz que o amor, ele é maior do que a fé. Então, estou dizendo para você, né, pegar essa fé que você tem e fazê-la irresponsável. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que se a morte chegar, e a morte chega, gente, ela bate a porta. Não estamos numa fila. Nós estamos numa sala de espera. A senha não é por ordem numérica. A morte é democrática. A morte encontra idosos, encontra jovens, encontra homens, mulheres, crianças. E ela não dá satisfação a ninguém. Quando a senhora morte chega, ela chega e pronto, acabou. Isso, para quem não é crente, é apavorante. Para quem é crente, esse assunto é um assunto ultrapassado. Sabe por quê? Também. Porque se fecharmos os nossos olhos aqui para este mundo, abriremos os nossos olhos na eternidade e veremos o nosso Senhor. Veremos a beleza do nosso Senhor. Você fecha os olhos aqui para essa terra e abre na eternidade e verá o Senhor. Quem não tem esse assunto resolvido tem pavores na alma. Tem medo de fechar os olhos para esse mundo e abrir no mundo, num lugar que ele não queria estar. O Evangelho nos dá essa segurança. O Evangelho nos dá essa certeza. Cristo nos dá essa certeza. Por isso que a Ruth, depois de fazer sua confissão de fé, ela diz, aonde tu morreres, morrerei eu. Aonde fores sepultada, serei eu também sepultado. Ou seja, o assunto da morte, para mim, está resolvido. Há uma outra coisa importante, no meio da prova que estava Ruth, que é maravilhosa, o coração dela de crente brota, se revela. Ela diz, faça-me o Senhor o que me bem aprouver. Sabe o que ela fez? Ela pegou a vida dela e colocou nas mãos de Deus. Sem reservas. Não colocou 99,9% da vida nas mãos de Deus. Colocou tudo. Crente é uma pessoa que coloca a sua vida, a sua família, o seu lar nas mãos de Deus.
E ela fez isso. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver. É alguém que confia em Deus, né? Porque se eu coloco a minha vida, tudo que eu tenho, que eu sou, nas mãos de Deus, é porque eu confio nesse Deus. Você confia em Deus? Você confia em Jesus? Você se colocou nas mãos de Jesus? Você deixa Jesus trabalhar e operar e aguarda no Senhor, porque o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Você confia? Ela falou o seguinte: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Bem lhe aprouver. A fala de Ruth é uma fala que é uma aliança. Uma aliança que começa na sua relação com Deus. Um lar que tem crente, que tem servo de Deus, pode ser abençoado por Deus. Quando nós nos utilizamos dessas lições preciosas. Estou chegando ao final. As 3 lições que eu aprendo desse texto, de uma família que sofreu mutações. Ela era uma família tradicional. Pai, mãe e filhos. Depois entram umas 2 pessoas para casarem com os filhos. Depois o marido morre. Os filhos morrem. É uma família agora de 3. E depois passa a uma família de 2 pessoas, nora e sogra. E no meio disso a gente encontra a graça de Deus ainda trabalhando, mesmo quando a gente tem más escolhas. A segunda coisa é quando o tempo do desespero, do desamparo chega, eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, ele se revela mais próximo como o Deus que ampara, o Deus que protege, o Deus que defende, o Deus que guarda, o Deus que cuida. E a terceira lição é que Deus vai nos provar. Estamos num tempo de crise, estamos num tempo de prova. Para quê? Para saber quem somos de verdade. Órfã, ela voltou para sua casa e para os seus deuses, porque estava tudo dentro do seu coração assim. Já Ruth revelou que era crente e fez aliança com Deus, fez aliança com a sua sogra e fez aliança com o povo de sua sogra. E essas palavras de Ruth, elas são belas lições que permearão a nossa família. Que seja assim na tua casa, que seja assim na nossa vida. Que Deus nos abençoe e que você possa aprender com essa família que foi sofrendo mutações. E ainda é possível Deus ter planos, e teve plano na vida de Ruth e Noemi. Coisas extraordinárias ainda aconteceram, mas o ponto de partida foi elas se unirem, foi elas se aliançarem, foi elas se juntarem perante o Senhor. Que Deus nos abençoe. Estou vendo aqui a Sônia Santos, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma Marinete, nossa ovelha. Deus abençoe. Rosilene, Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma noite descansada. No domingo, 9 horas, teremos a nossa live. E eu espero por você aqui. Tá bom? Que Deus sustente, ampare a vida de cada um de nós. Deus abençoe.